É possível falar em espírito natalino quando a sobrevivência de uma criança depende de restos? Naquela noite a dor falou mais alto, e a verdade rasgou qualquer celebração. Se esta história lhe interessou, não se esqueça de subscrever o nosso canal e diga-nos de que cidade nos está a ver. Continuando. A véspera de Natal em Lisboa trazia consigo um frio úmido e cortante, típico do inverno lisboeta, o tipo de temperatura que faz as pessoas apressarem o passo e buscarem o aconchego das suas casas. As ruas do bairro do Chiado, mesmo com a sua agitação habitual, começavam a esvaziar. Os últimos clientes saíam carregados de sacos coloridos, presentes embrulhados e listas de compras finalmente riscadas. O mini-mercado Alfacinha, localizado na esquina da Rua Garrett com a Rua Evans, preparava-se para encerrar mais um ano de funcionamento. Dentro do estabelecimento, as luzes fluorescentes zumbiam suavemente sobre corredores que começavam a ganhar o silêncio típico do fim do expediente. Alguns funcionários já passavam panos úmidos nos balcões, outros empurravam carrinhos vazios de volta para os seus lugares, e o cheiro misturado de produtos de limpeza, pães frescos e frutas maduras pairava no ar-condicionado. Na secção de frutas e legumes, entre caixotes de madeira empilhados e bancadas repletas de cores vibrantes, uma figura pequena movia-se com uma dedicação que contrastava com o seu tamanho. Lia tinha apenas 8 anos, mas as suas mãos miúdas trabalhavam com a precisão de quem conhecia cada detalhe daquele lugar. Ela ajeitava maçãs vermelhas que tinham rolado para fora do caixote, reorganizava peras com manchas castanhas, separava tomates amachucados dos que ainda podiam ser expostos. Cada gesto era cuidadoso, quase reverente, como se cada fruta fosse um tesouro que merecia respeito. O seu uniforme não era oficial. Na verdade, era uma t-shirt verde desbotada, grande demais para o seu corpo franzino, e umas calças de ganga remendadas nos joelhos. Manchas de terra, sumo de frutas e umidade marcavam o tecido, contando histórias silenciosas, de dias e mais dias a repetir a mesma rotina. Os seus cabelos castanhos estavam presos num rabo de cavalo meio desfeito, alguns fios rebeldes caindo sobre o rosto redondo e corado pelo esforço. Lia conhecia cada canto daquele mini-mercado. Sabia exatamente onde ficavam as frutas que começavam a amolecer, quais verduras murchavam primeiro, onde os funcionários escondiam as caixas de produtos com embalagens amolgadas. Chegara ali pela primeira vez há quase um ano, trazida por uma necessidade que nenhuma criança deveria conhecer. No início, apenas observava de longe, com os olhos grandes e atentos, a estudar os movimentos, os horários às pessoas. Depois, timidamente, ofereceu-se para ajudar a recolher alguns caixotes vazios. E assim, aos poucos, o seu trabalho silencioso tornou-se parte da rotina invisível do lugar. Ninguém a contratara oficialmente. Ninguém assinara papel algum. O acordo existia nas entrelinhas, nos olhares desviados, nas trocas silenciosas. Lia organizava, limpava, carregava, varria. E em troca, ao final do dia, recebia um saco de plástico com frutas pisadas, verduras murchas, pães do dia anterior, produtos que seriam descartados de qualquer forma. Para ela, aquilo era ouro. Para o mini-mercado, era uma maneira conveniente de resolver 2 problemas ao mesmo tempo. Naquela noite de véspera de Natal, Lia trabalhava com um misto de esperança e ansiedade. Esperança porque talvez conseguisse levar para casa algumas maçãs menos pisadas, quem sabe até algumas bananas que ainda não estivessem completamente pretas. Ansiedade porque o mini-mercado fecharia mais cedo, e ela precisava de terminar todas as tarefas a tempo para não perder a sua recompensa diária. Enquanto empilhava caixotes vazios no fundo da secção, ouviu passos a aproximarem-se. Instintivamente, baixou a cabeça e continuou a trabalhar, tentando parecer invisível, como sempre fazia quando algum cliente passava por perto. A maioria nunca a notava, ocupados demais com as suas próprias listas e preocupações. Mas aqueles passos pararam mesmo ao seu lado. Lia ergueu os olhos devagar e encontrou um homem alto, de aparência elegante, mesmo em roupas casuais.
Ele vestia um casaco de cabedal castanho escuro sobre uma camisa branca, calças de ganga impecavelmente limpas e sapatos que pareciam caros. Os seus cabelos negros estavam um pouco desalinhados, como se tivesse passado as mãos por eles várias vezes, e os seus olhos castanhos escuros observavam a cena com uma expressão que Lia não soube interpretar de imediato. Diogo Carvalho tinha 32 anos e uma fortuna que a maioria das pessoas não conseguiria gastar em 3 vidas. Herdeiro de uma família tradicional de Lisboa, donos de uma das maiores construtoras do país, ele crescera cercado de privilégios que tornavam difícil compreender as dificuldades da vida comum. Formado em gestão com especialização em gestão empresarial, Diogo assumira os negócios da família após o falecimento do pai, 5 anos antes. Desde então, a sua vida resumia-se a reuniões, contratos, decisões financeiras e uma solidão que o dinheiro não conseguia preencher. Aquele Natal seria mais um que passaria sozinho. A sua mãe estava a viajar pela Europa com um novo marido. As suas 2 irmãs tinham as suas próprias famílias e compromissos, e ele não se dera ao trabalho de aceitar nenhum dos convites que recebera de amigos e conhecidos. Preferia a solidão honesta à falsidade das conversas superficiais em festas que só serviam para disfarçar o vazio. Entrara no mini-mercado Alfacinha quase por impulso. O seu apartamento, localizado a poucos quarteirões dali, estava completamente vazio de mantimentos. Pensara em pedir delivery, mas algo o fizera caminhar até ali naquela noite fria. Talvez fosse nostalgia, lembrança de quando a sua avó o levava ao supermercado nas vésperas de Natal para escolher ingredientes para a ceia. Talvez fosse apenas o desejo de sair de casa, nem que fosse por alguns minutos. Agora, parado diante daquela menina que organizava frutas com uma seriedade desproporcional à sua idade, Diogo sentiu algo estranho apertar-lhe o peito. Não era pena, não era exatamente. Era algo mais próximo do choque, da incredulidade de estar a ver aquela cena ali, em pleno século XXI, numa das cidades mais desenvolvidas da Europa. Lia, ainda a segurar uma maçã machucada, olhou para o homem e rapidamente desviou o olhar, como se tivesse sido apanhada a fazer algo errado. Ela tentou levantar-se e sair dali, mas Diogo abaixou-se, ficando à altura dela, e a sua voz saiu mais suave do que ele mesmo esperava. "Tu trabalhas aqui?" perguntou ele, mas não soou como uma pergunta de verdade. Soou como alguém que já sabia a resposta, mas precisava de ouvir para acreditar. Lia hesitou, mordeu o lábio inferior, olhou para os lados à procura de algum funcionário, alguma referência, alguém que pudesse dizer o que fazer, mas todos estavam ocupados noutras partes do mini-mercado. Ela estava sozinha ali com aquele homem que parecia importante demais para estar a conversar com uma menina como ela. "Eu só arrumo as coisas", respondeu com a voz baixinha, quase um sussurro. "Ponho as frutas no lugar certo, separo as que ainda dá para vender das que não dá, ajudo a limpar, coisas assim." "E eles pagam-te por isso?" Diogo perguntou, embora já soubesse, de alguma forma intuitiva e perturbadora, qual seria a resposta. Lia abanou a cabeça negativamente. "Eles dão-me as frutas que iam deitar fora na mesma, as verduras murchas, o pão de ontem. Coisas que ninguém quer mais, é justo, não é? Eu ajudo. E eles ajudam-me também." A inocência com que ela falava, como se aquele arranjo fosse perfeitamente normal e aceitável, fez Diogo sentir uma raiva a crescer dentro dele. Não raiva da menina, claro. Raiva de quem permitia aquilo. Raiva de um sistema que normalizava uma criança a trabalhar em troca de sobras. Raiva de si mesmo, talvez, por viver numa bolha onde essas coisas simplesmente não existiam no seu campo de visão. "Quantos anos tens?" ele perguntou, tentando manter a voz calma. 8, vou fazer 9 em março. Devias estar em casa com a tua família, a ver televisão, a brincar, a fazer coisas de criança. Não aqui, a trabalhar na véspera de Natal. Lia encolheu os ombros, um gesto pequeno e resignado que parecia velho demais para aquele corpo jovem. "A minha mãe sabe que eu venho aqui. Ela deixa. A gente precisa da comida. E é melhor eu fazer isto do que ficar na rua, não é? Aqui é seguro. Ninguém me magoa. Eu gosto de arrumar as coisas. Deixar tudo bonito.
Antes que Diogo pudesse fazer mais perguntas, uma funcionária apareceu no corredor. Era Marta, uma mulher de uns 40 anos, cabelos presos num coque apertado, expressão normalmente cansada, mas que naquele momento mudou para algo próximo do pânico quando viu a cena. Ela conhecia Diogo Carvalho. Toda a gente em Lisboa que trabalhava com comércio conhecia, ou pelo menos conhecia o nome da família. Ela sabia que aquele homem tinha influência, contactos, poder, e ela sabia também que a cena diante dela poderia significar o fim do seu emprego se não fosse manuseada com cuidado. Senhor Carvalho, Marta disse, forçando um sorriso enquanto se aproximava rapidamente. A menina já vai embora, não é, Lia? Já está na hora. Podes ir buscar as tuas coisas. Lia olhou para Diogo, depois para Marta, confusa sobre o que deveria fazer. Havia uma tensão no ar que ela não entendia completamente, mas sentia no estômago. Aquela sensação má de quando algo está errado, mas não se sabe exatamente o quê. Espere um momento, disse Diogo, levantando-se e ficando na sua altura completa, o que fez Marta recuar instintivamente um passo. Quero entender melhor o que se está a passar aqui. Esta menina trabalha para o mini-mercado. Não exatamente trabalhar, senhor. Ela só gosta de ajudar. Sabe como é? Se as crianças às vezes gostam de se sentir úteis. A mãe dela sabe, autoriza. Nós só a deixamos organizar umas coisinhas e damos alguns produtos que iam ser descartados na mesma. É uma troca justa. Toda a gente ganha. Uma troca justa, repetiu Diogo, e o tom da sua voz fez Marta engolir em seco. Uma criança de 8 anos a trocar trabalho por comida que seria deitada no lixo. É a isso que chama de justo. Senhor, por favor, não é bem assim. Olhe, se o senhor quiser falar com os gerentes, eles podem explicar, melhor, mas garanto que nada de errado se está a passar aqui. A Lia gosta de vir. Ela ofereceu-se para ajudar. Ela ofereceu-se, disse Diogo, olhando para Lia. Ou ela precisou? O silêncio que se seguiu foi pesado. Marta tentava encontrar palavras que pudessem consertar a situação, mas cada segundo que passava tornava tudo mais complicado. Outros funcionários começaram a notar a tensão e aproximaram-se discretamente, curiosos, mas mantendo a distância. Onde estão os gerentes agora? Perguntou Diogo. No escritório, senhor. A fechar a caixa do dia. Mas já é quase hora de fechar. Talvez seja melhor o senhor voltar no outro dia e... Vá chamá-los. Agora. O tom não deixava espaço para negociação. Marta olhou ao redor, procurando apoio, mas encontrou apenas olhares baixos. Ela suspirou, acenou para Lia ficar onde estava e saiu apressadamente em direção aos fundos do mini-mercado. Lia permaneceu parada, abraçando a maçã machucada contra o peito como se fosse um brinquedo. Diogo percebeu então que ela estava a tremer, não de frio, mas de medo. Medo de ter causado um problema. Medo de perder a sua fonte de comida. Medo de consequências que ela não conseguia prever, mas sabia que seriam más. Ei, disse ele, abaixando-se novamente, não te preocupes, não fizeste nada de errado, nada mesmo. Tudo vai ficar bem. Mas ela parecia não acreditar, e Diogo não podia culpá-la. Ele mesmo não tinha a certeza do que viria a seguir. Só sabia que não conseguiria sair dali e fingir que não vira nada. Não conseguiria voltar para o seu apartamento vazio, preparar a sua ceia solitária e simplesmente esquecer aquela menina de 8 anos que organizava frutas pisadas em troca de sobras. Nos fundos do mini-mercado, dentro de um escritório mal iluminado cheio de papéis empilhados e um computador antigo, Manuel e Carla Ferreira contavam o dinheiro do dia. Eram donos do mini-mercado Alfacinha há 15 anos, desde que compraram o estabelecimento de um antigo proprietário que queria reformar-se. Tinham construído uma reputação razoável no bairro, nada espetacular, mas suficiente para manter o negócio a funcionar num mercado cada vez mais competitivo. Quando Marta entrou ofegante no escritório, a falar atropeladamente sobre um cliente importante, uma menina, problemas, perguntas, Manuel sentiu o sangue gelar. Ele sabia exatamente sobre quem Marta estava a falar. Conhecia a situação de Lia, porque fora ele mesmo quem aprovara meses atrás
aquele arranjo não oficial. Na época parecera uma solução prática. A menina precisava de comida, o minimercado tinha sobras que iriam para o lixo de qualquer forma, e ela dispunha-se a fazer pequenas tarefas que libertavam os funcionários para trabalhos mais importantes. Parecia, na cabeça dele, um exemplo de solidariedade moderna. Agora, ao ouvir Marta descrever a expressão do homem, a forma como ele fizera perguntas, a maneira como olhara para a situação, Manuel compreendeu que a sua racionalização conveniente estava prestes a desmoronar. «Quem é o cliente?» perguntou Carla, fechando a gaveta do dinheiro. «Diogo Carvalho», respondeu Marta, e o nome fez Carla arregalar os olhos. «O Diogo Carvalho, da Carvalho Construções. Esse mesmo». Manuel passou as mãos pelo rosto, sentindo o cansaço de um ano inteiro e o peso do que estava prestes a acontecer. Ele sabia que não podia simplesmente ignorar, não quando se tratava de alguém como Diogo Carvalho, alguém que com uma palavra poderia fechar o mini-mercado ou arruinar a sua reputação. Não quando a situação, vista por olhos de fora, por olhos que não estavam acostumados com as negociações morais que o comércio às vezes exigia, parecia tão errada. «Vamos lá», disse ele finalmente, tirando o avental e ajeitando a camisa. «Vamos resolver isto». Quando Manuel e Carla chegaram à secção de frutas e legumes, encontraram Diogo ainda agachado perto de Lia, a conversar com ela em voz baixa. A cena tinha algo de surreal. Aquele homem claramente rico e poderoso, de joelhos no chão de um mini-mercado, a falar com uma menina que segurava uma maçã velha, como se fosse a coisa mais importante do mundo. «Boa noite», disse Manuel, estendendo a mão com um sorriso que tentava parecer genuíno, mas saiu tenso. «Sou Manuel Ferreira, dono do estabelecimento. Esta é a minha esposa Carla. Ouvi dizer que há alguma preocupação». Diogo levantou-se lentamente, mas não apertou a mão estendida. Apenas olhou para Manuel com uma expressão que fez o homem baixar o braço desconfortavelmente. Preocupação é uma palavra interessante para descrever uma criança de 8 anos a trabalhar em troca de lixo. «Não é bem assim, Sr. Carvalho. Vejo que já nos conhece, o que é uma honra, aliás. Mas acho que houve um mal-entendido. A Lia não trabalha aqui. Ela apenas ajuda um pouquinho, por vontade própria, e nós, em retribuição, damos alguns produtos que não poderíamos vender na mesma. É um gesto de caridade, na verdade». «Caridade», repetiu Diogo a palavra como se tivesse um gosto amargo. «Que conveniente. Vocês ganham um trabalho gratuito e ainda se sentem caridosos por lhe dar o que deitariam no lixo de qualquer forma». Carla deu um passo à frente, tentando suavizar a situação com um sorriso maternal. «Senhor Carvalho, entendo a sua preocupação, realmente entendo, mas o senhor precisa de compreender que a situação da família da Lia é delicada. A mãe dela está a passar por dificuldades. Nós estamos a ajudar da forma que podemos. Se simplesmente dessemos comida sem ela fazer nada, seria assistencialismo, não seria? Assim, ela aprende o valor do trabalho, sente-se útil, ganha autoestima». As palavras soavam ensaiadas, como um discurso que tinham preparado mentalmente caso alguém questionasse algum dia. Mas para Diogo, cada frase apenas tornava tudo pior. A racionalização, a forma como transformavam exploração em lição de vida, a maneira como envolviam tudo em papel de presente moral. «Ela tem 8 anos», disse Diogo, e a sua voz subiu um pouco, chamando a atenção dos poucos clientes que ainda estavam no mini-mercado e dos funcionários que fingiam trabalhar, mas ouviam cada palavra. 8 anos. Devia estar a brincar, a estudar, a ser criança, não a aprender o valor do trabalho em troca de sobras. Vocês já pararam para pensar no que estão a fazer? No precedente que isto cria? Nas consequências? «Senhor, por favor, vamos conversar no escritório», sugeriu Manuel, olhando ao redor nervosamente. «Podemos resolver isto de forma civilizada, sem fazer uma cena». «Sem fazer uma cena», ecoou Diogo. «É exatamente o que vocês querem, não? É? Resolver isto quietamente, manter tudo escondido, continuar como sempre foi. Mas sabe o que eu acho? Acho que talvez seja a hora de fazer uma cena. Talvez seja a hora de as pessoas saberem o que acontece aqui». O clima mudou instantaneamente. Manuel e Carla trocaram olhares alarmados.
Alguns funcionários aproximaram-se mais, formando uma espécie de semicírculo ao redor da discussão. E Lia, no centro de tudo, começou a chorar silenciosamente, lágrimas a descer pelo rosto sujo enquanto apertava a maçã com tanta força que os seus dedos ficaram brancos. Era véspera de Natal, e no mini-mercado Alfacinha de Lisboa, algo muito maior do que uma simples compra de última hora estava prestes a acontecer. Algo que mudaria vidas, revelaria verdades escondidas e mostraria que, às vezes, a redenção vem dos lugares mais inesperados. E tudo começara com um homem solitário, uma menina esquecida pelo sistema, e uma maçã machucada que valia mais do que ouro para quem só conhecia a fome. As lágrimas de Lia desciam silenciosas, mas eram mais eloquentes do que qualquer palavra poderia ser. Ela não entendia completamente o que estava a acontecer, mas sabia reconhecer aquele tipo de tensão no ar. Era a mesma tensão de quando a sua mãe discutia com o senhorio sobre a renda atrasada. A mesma tensão de quando os vizinhos olhavam para ela com aquela mistura de pena e desconforto. A tensão que antecedia mudanças e mudanças na experiência de vida curta, mas intensa de Lia, raramente eram boas. Diogo viu as lágrimas e sentiu algo partir-se dentro dele. Aquela menina não deveria estar ali. Não deveria estar a chorar. Não deveria carregar o peso de decisões e situações criadas por adultos que deveriam estar a protegê-la. Ele abaixou-se novamente, ignorando completamente Manuel e Carla, e tocou gentilmente no ombro de Lia. Ei, disse ele suavemente, olha para mim. Não tens culpa de nada. Nada disto é tua responsabilidade. Entendeste? Lia soluçou, limpando o rosto com as costas da mão suja. Mas agora, eles não me vão deixar vir mais aqui. Não vou poder levar as frutas. A minha mãe vai ficar zangada. A gente precisa das frutas. As palavras eram como facas. Cada frase revelava camadas de uma realidade que Diogo nunca precisara de enfrentar. A preocupação genuína da menina não era com o trabalho em si, mas com perder o acesso à comida. Ela não via exploração, via sobrevivência. E essa percepção distorcida, essa normalização do inaceitável, era talvez a parte mais perturbadora de tudo. Vais ter comida, disse Diogo com firmeza. Podes acreditar em mim, mas não assim, não dessa maneira. Carla deu mais um passo à frente, a sua voz agora carregando uma nota de defensividade. Com todo o respeito, Sr. Carvalho, o senhor não conhece a situação completa. A mãe da Lia, a dona Helena, ela sabe e aprova este arranjo. Não estamos a fazer nada às escondidas. É um acordo entre adultos responsáveis. Um acordo. Diogo levantou-se, virando-se para encarar o casal. Entre adultos responsáveis. Uma mulher em situação de vulnerabilidade não tem poder de negociação real. Ela aceita o que consegue porque não tem escolha. E vocês, disse apontando para Manuel e Carla, vocês aproveitam-se disso. Chamam de ajuda, de oportunidade, de lição de vida, mas no fundo sabem exatamente o que é. Senhor Carvalho, tentou Manuel, a sua voz revelando irritação crescente sob a camada de falsa cortesia. O senhor vem aqui ao nosso estabelecimento na véspera de Natal e acusa-nos de coisas terríveis sem conhecer a nossa história, os nossos desafios. Sabe quanto custa manter um mini-mercado a funcionar hoje em dia? Sabe quantos impostos pagamos, quantas regulamentações precisamos de seguir, quantos funcionários temos que sustentar? A gente faz o que pode com o que tem. E parte do que vocês têm é trabalho infantil não remunerado. Retorquiu Diogo. Podem embrulhar como quiserem, mas é isso que é. O grupo de funcionários que observava crescia. Tinha Marta, tensa e preocupada. Rui, o talhante, um homem grande com mãos calejadas que cruzava os braços sobre o avental manchado de sangue. Joana, a caixa, mais nova, de apenas 19 anos, que olhava para Lia com algo parecido com solidariedade. Tinha o senhor Antônio, o segurança reformado que trabalhava ali em part-time, cuja expressão era ilegível. E tinha outros, rostos que se misturavam nas lembranças de Lia, pessoas que ela via todos os dias, mas que raramente a viam de verdade. Rui foi o primeiro a falar.
Patrão, disse ele, dirigindo-se a Manuel. Acho que talvez o Sr. Carvalho tenha razão. Eu já disse antes. A menina é pequena demais para estar aqui a trabalhar. Manuel virou-se para Rui com olhos flamejantes. Tu também, Rui? Depois de tudo o que fazemos por vocês? Bônus no fim do ano, folgas quando precisam, flexibilidade com horários, e viras as costas assim? Não é virar as costas, patrão. É dizer o que está errado. A gente sempre soube que isto aqui não estava certo. Joana também se manifestou, a sua voz tremendo um pouco, mais determinada. É verdade. A gente comentava no vestiário. A Lia é uma criança. Ela devia estar na escola, não aqui a carregar caixotes. Carla olhou para os funcionários com uma expressão de traição. Vocês sabiam e nunca disseram nada. Todos vocês, durante meses. E agora, porque aparece alguém de fora, vocês mudam de ideias? Porque a gente tinha medo, disse Marta baixinho. Medo de perder o emprego, de ser despedido, de não conseguir pagar as contas. Mas o Sr. Carvalho está certo. Isto não está certo. Diogo observava a dinâmica a desenrolar-se, vendo como a sua presença catalisava confissões e coragens que provavelmente estavam represadas há muito tempo. Era interessante, pensou como o poder funcionava. Ele não ameaçara ninguém diretamente, mas o simples facto de ser quem era, de ter o apelido que tinha, criava uma proteção temporária que permitia às pessoas dizerem verdades que normalmente permaneceriam enterradas. O Sr. Antônio, que até então permanecera em silêncio, finalmente falou. A sua voz era grave, carregada pela experiência de décadas de vida. Trabalhei 30 anos como polícia antes de me reformar. Vi muita coisa, coisas que fazem isto aqui parecer uma brincadeira. Mas sabe o que aprendi naqueles anos? Que o errado é errado, não importa quão pequeno seja, e que quando a gente normaliza as pequenas injustiças, abre a porta para as grandes. O silêncio que se seguiu foi pesado. Manuel parecia prestes a explodir, o seu rosto vermelho, mãos apertadas em punhos. Carla tinha lágrimas nos olhos, mas de raiva ou vergonha era difícil dizer. E Lia, no centro da tempestade que involuntariamente criara, apenas abraçava a sua maçã e desejava desaparecer. Diogo puxou o telemóvel do bolso. Vou fazer algumas chamadas, disse ele calmamente. Primeiro para a Comissão de Proteção de Crianças e Jovens. Depois, para conhecidos meus na Câmara Municipal. E então para alguns jornalistas que conheço. Esta história precisa de vir a público. Não! Gritou Lia de repente, surpreendendo a todos. Por favor, não faça isso. A minha mãe vai ter problemas. Ela não fez nada de errado, ela só está a tentar cuidar de mim, por favor. A dor naquela voz infantil fez Diogo pausar. Ele olhou para a menina e viu nela algo que reconheceu de si mesmo, algo que perdera ao longo dos anos, mas que ainda pulsava em algum lugar dentro dele. Vulnerabilidade, medo, o desejo desesperado de proteger quem amava. A tua mãe não vai ter problemas, disse Diogo, guardando o telemóvel. Prometo, mas precisamos de mudar esta situação da maneira certa. Manuel viu uma abertura e aproveitou-a. Senhor Carvalho, vamos ser razoáveis. Sim, talvez a situação não seja ideal. Talvez possamos fazer melhor. Que tal isto? A partir de amanhã, a Lia não trabalha mais aqui, mas continuamos a doar comida para a família dela. Sem contrapartida, pura caridade. Toda a gente ganha. Era uma tentativa de controlo de danos, uma oferta calculada para minimizar consequências. Diogo reconheceu a manobra imediatamente. Aceitar seria a solução mais fácil. Resolveria o problema imediato de Lia. Encerraria a situação constrangedora, permitiria que todos voltassem para suas vidas, mas não mudaria nada estruturalmente. Não impediria que outros Manuéis e Carlas repetissem o mesmo padrão com outras Lias. Não é suficiente, disse Diogo, mas é um começo. Enquanto isso, voltou-se para Lia. Onde moras? Em Marvila, respondeu ela baixinho. Na rua Jacarandá. Diogo conhecia o bairro. Era uma das áreas mais carenciadas de Lisboa, onde casas precárias se amontoavam em terrenos irregulares, onde o saneamento básico era deficiente e a violência uma realidade cotidiana.
Ficava a poucos quilômetros do Chiado, mas era um mundo completamente diferente. A proximidade geográfica apenas tornava a distância socioeconômica mais absurda. Vou levar-te a casa, disse Diogo. Quero conversar com a tua mãe. Lia olhou para Manuel e Carla como se pedindo permissão. O gesto, tão automático e revelador da dinâmica de poder estabelecida, fez Diogo sentir raiva novamente, mas ele controlou-se, esperando. Podes ir, disse Manuel finalmente derrotado. Leva as frutas que separaste. E amanhã podes vir buscar mais se quiseres, sem trabalhar, como combinamos. Lia ainda hesitou, mas Joana aproximou-se, pegou num saco de plástico grande e começou a enchê-lo com as melhores frutas que encontrou. Não as pisadas, não as que iriam para o lixo. Maçãs vermelhas brilhantes, bananas amarelas sem manchas, laranjas perfeitas, peras maduras no ponto certo. Ela encheu o saco até quase transbordar, depois amarrou com um nó firme e entregou a Lia. Para ti, disse ela com um sorriso gentil. Feliz Natal. Lia aceitou o saco com olhos arregalados. Nunca levara para casa frutas tão bonitas. Sempre eram as rejeitadas, as que ninguém mais queria. Ter aquilo nas mãos parecia irreal, como se fosse pecar por querer demais. Diogo observou a cena e sentiu algo ajustar-se dentro dele. Talvez não fosse tarde demais. Talvez ainda houvesse esperança. Talvez aquele Natal que começara vazio e solitário pudesse transformar-se em algo com significado. Vamos, disse ele gentilmente, estendendo a mão para Lia. Vou levar-te a casa. Eles saíram juntos do mini-mercado, a menina pequena com o seu saco de frutas perfeitas e o homem alto que descobrira que toda a sua fortuna não valia nada se não servisse para mudar vidas que precisavam de ser mudadas. Atrás deles, no mini-mercado Alfacinha, funcionários e donos permaneceram em silêncio, cada um a processar à sua maneira o que acabara de acontecer. O Audi preto de Diogo estava estacionado em frente ao mini-mercado. Quando Lia o viu, os seus olhos arregalaram-se ainda mais. Ela nunca entrara num carro tão bonito. Na verdade, raramente entrava em carros, ponto final. A sua família não tinha veículo próprio, dependia de autocarros e caminhadas. Diogo abriu a porta traseira, ajudou Lia a entrar, colocou o saco de frutas cuidadosamente ao lado dela e então foi para o banco do motorista. O interior do carro cheirava a couro novo e ar-condicionado caro. O som do motor era quase imperceptível, um ronronar suave que contrastava com o barulho dos autocarros velhos que Lia conhecia. Enquanto conduzia pelas ruas iluminadas de Lisboa, Diogo olhava pelo retrovisor de vez em quando para Lia. Ela estava incrivelmente quieta, as mãos no colo, a olhar pela janela com uma expressão que misturava medo e fascínio. Fala-me um pouco sobre ti, disse Diogo tentando quebrar o silêncio pesado. Tu estudas? Estudo. Estou na 3ª classe, mas às vezes falto. Por que faltas? Porque preciso de ajudar a minha mãe. Ou porque estou cansada, ou porque não tenho caderno, depende do dia. Cada resposta era uma nova punhalada. Diogo pensou nas suas sobrinhas que estudavam em colégios caríssimos, que tinham quartos cheios de brinquedos, roupas de marca, acesso a tudo o que o dinheiro podia comprar. Pensou em como o destino era cruelmente arbitrário. Lia não fizera nada para merecer a vida que tinha. As suas sobrinhas não tinham feito nada para merecer a vida que tinham. Era pura sorte, acaso, a lotaria absurda do nascimento. E o teu pai? Perguntou Diogo cuidadosamente. Ele está por perto? Não sei. A minha mãe diz que ele foi-se embora quando eu era bebé. Nunca o conheci. Deve ser difícil, Lia deu de ombros. Não dá para sentir falta de quem nunca se conheceu, pois não? A resposta tinha uma sabedoria triste, uma aceitação resignada que nenhuma criança deveria ter. Diogo não soube o que responder. Então, apenas continuou a conduzir, saindo das ruas bem iluminadas e arborizadas do Chiado e entrando gradualmente em áreas menos cuidadas, onde o asfalto cedia lugar a paralelepípedos e terra batida, onde as casas ficavam mais próximas umas das outras, mais simples, mais precárias.
Marvila à noite tinha aquela atmosfera específica de bairros pobres em cidades grandes, não necessariamente perigoso, mas marcado por uma vigilância constante. Grupos de jovens nas esquinas, a olhar o Audi passar com curiosidade e talvez alguma desconfiança. Cães a ladrar atrás de portões enferrujados, luzes fracas das casas, onde famílias se apertavam em espaços pequenos. Som de televisões altas, vozes a discutir, crianças a brincar mesmo à noite. Lia guiou Diogo pelas ruas estreitas até chegarem a uma casa pequena, pintada de azul desbotado, com um portão de madeira meio torto. A frente da casa era simples, quase austera. Uma janela com grade, uma porta de madeira que precisava de pintura nova, um pequeno degrau de cimento rachado. "É aqui", disse Lia baixinho. Diogo estacionou o carro e saiu, ajudando Lia a descer e pegando no saco de frutas. Eles caminharam até ao portão, que Lia abriu sem necessidade de chave, simplesmente levantando um trinco simples. Antes que chegassem à porta, ela abriu-se. Uma mulher apareceu, iluminada pela luz fraca de dentro da casa. Helena tinha provavelmente uns 30 e poucos anos, mas parecia mais velha, como se a vida tivesse gravado anos extras no seu rosto. Era magra demais, com cabelos castanhos presos num rabo de cavalo frouxo, vestindo uma t-shirt desbotada e calças de fato de treino, puídas. Os seus olhos, porém, eram iguais aos de Lia, grandes, expressivos, cheios de uma intensidade que a pobreza não conseguira apagar. Quando viu Lia acompanhada de um estranho bem vestido a carregar um saco de frutas, o rosto de Helena passou por várias expressões: confusão, preocupação e então algo próximo do medo. "Lia, o que aconteceu?" perguntou ela, descendo o degrau e aproximando-se. "Quem é este senhor?" "Mãe", começou Lia, mas não sabia direito como explicar. Diogo adiantou-se, estendendo a mão. "Boa noite, dona Helena. O meu nome é Diogo Carvalho. Encontrei sua filha a trabalhar no mini-mercado e achei melhor trazê-la à casa pessoalmente. Precisamos de conversar." Helena não apertou a mão estendida. Os seus braços cruzaram-se defensivamente sobre o peito. "A trabalhar? Ela só ajuda um pouco. Não é trabalho de verdade. Eles deixam-na apanhar as frutas que iam deitar fora. É um acordo. Se estivesse no lugar de Helena, teria permitido que a sua filha continuasse naquele arranjo ou teria procurado outra solução? Conte-nos nos comentários." Diogo suspirou. "Dona Helena, não estou aqui para a julgar. Entendo que está numa situação difícil, mas a sua filha tem 8 anos. Ela não devia estar a trabalhar em troca de comida. Existem outras formas de ajuda." Helena riu, mas era um riso amargo, sem humor. "Outras formas? O senhor acha que eu não sei disso? Acha que eu escolhi que as coisas fossem assim? Eu trabalho, senhor. Trabalho como empregada de limpeza há dias quando consigo. Faço limpezas, lavo roupa, passo a ferro. Mas não é todo o dia que há trabalho. E quando há, o que eu ganho mal paga a renda e a luz. A comida que ali atrás do mercado são essas frutas e verduras que fazem a diferença entre a gente comer ou não. Então, sim, senhor rico que vem aqui dar-me lições de moral, eu deixei a minha filha fazer esse acordo. Porque eu não tive escolha melhor. As palavras eram duras, mas carregadas de uma dor profunda. Diogo viu nelas não raiva direcionada a ele especificamente, mas raiva contra um sistema, contra uma vida que não oferecia alternativas reais, contra a injustiça de ter que escolher entre dignidade e sobrevivência. "A senhora tem razão", disse Diogo calmamente, surpreendendo Helena. "Eu vim aqui da minha bolha de privilégio tentar resolver em 5 minutos o que a senhora lida todo o dia, e provavelmente parecia arrogante a fazer isso. Mas, dona Helena, ouça, eu quero ajudar. De verdade. Não com caridade que nos faz sentir bem, mas não muda nada. Quero ajudar de forma que faça diferença real." Helena estudou-o com desconfiança. "Por quê? O que eu sou para si? O que a Lia é para si? Mais um projeto de Natal de gente rica a querer sentir-se boazinha?" As palavras doeram porque carregavam alguma verdade. Diogo reconheceu isso com honestidade. "Talvez", admitiu. "Talvez seja exatamente isso. Ou talvez seja o fato de que passei o dia inteiro sozinho no meu apartamento caríssimo.
cercado de coisas que não significam nada, a preparar-me para um Natal que não tem propósito nenhum. E então eu vi a sua filha, e pela primeira vez em muito tempo, senti que havia algo que eu podia fazer que realmente importasse. Pode chamar-me egoísta. Talvez eu seja. Mas a intenção aqui é genuína. Helena continuou a olhar para ele, a avaliar, a pesar. Finalmente, ela suspirou. Entre. Não vou deixar que tenhamos esta conversa no portão com os vizinhos todos a ouvir. Eles entraram na casa pequena. A sala era minúscula, com um sofá velho coberto por um pano, uma televisão antiga sobre uma mesinha de madeira, paredes descascadas que alguém tentara cobrir com pôsteres baratos. Mas estava limpo, muito limpo. Cada superfície brilhava de tanta limpeza. As poucas coisas que tinham estavam organizadas com cuidado. Era a dignidade de quem não tinha quase nada, mas cuidava do pouco que possuía. Helena ofereceu o sofá a Diogo, que aceitou. Lia sentou-se ao lado da mãe, encostando-se nela como uma criança muito menor faria. Helena passou o braço ao redor da filha automaticamente, um gesto protetor que dizia mais do que palavras poderiam. Conte-me sobre a sua situação, pediu Diogo. Tudo. Não vou embora daqui sem entender completamente o que vocês estão a enfrentar. E Helena contou. Contou sobre o marido que se foi embora, quando Lia nasceu, nunca mais voltou. Nunca pagou pensão de alimentos. Simplesmente desapareceu. Contou sobre tentar sobreviver com trabalhos informais e inconsistentes. Sobre a renda que consumia a maior parte do que ganhava. Sobre não ter família próxima que pudesse ajudar, pois viera de outra parte do país a fugir de situações ainda piores. Sobre a vergonha de pedir ajuda, de se sentir constantemente a falhar como mãe. Sobre tentar inscrever-se em programas sociais, mas perder-se na burocracia. Sobre a escola que pressionava para Lia ter uniforme adequado e material escolar que ela não podia comprar. Sobre cada dia ser uma equação impossível de fechar a conta com as necessidades básicas. À medida que ouvia, Diogo compreendeu que conhecera apenas uma pequena parte da história. Lia a trabalhar no mini-mercado não era um incidente isolado. Era sintoma de um sistema inteiro a falhar. De uma rede de segurança social que deveria existir, mas tinha tantos buracos que as pessoas caíam através dela constantemente. Quando Helena terminou, a sua voz estava rouca. Lia dormia encostada nela, exausta do dia e da emoção. A maçã que segurara o dia todo ainda estava na sua mão. Diogo sentiu-se humilde, sentiu-se pequeno apesar de todo o seu dinheiro. Sentiu-se idiota por achar que poderia simplesmente resolver tudo com algumas chamadas e doações. Mas sentiu também determinação. Determinação de fazer algo, de usar os seus recursos e privilégios para criar mudança real. Dona Helena, disse ele finalmente, vou ser direto. Quero ajudar-vos, não apenas hoje, mas de forma duradoura. Mas preciso de fazer isto direito, com a sua permissão e participação não passando por cima da senhora. Você é a mãe, você decide. Então diga-me, o que vocês precisam? Helena olhou-o por um longo momento. Então, pela primeira vez desde que se conheceram, ela chorou. Não lágrimas de raiva ou ressentimento, mas de alívio. Alívio de ser vista, de ser ouvida, de ter alguém a perguntar em vez de assumir. E ali, naquela casa pequena de Marvila, na véspera do Natal mais estranho que ambos já tinham vivido, começou a nascer algo novo. Uma parceria improvável. Uma oportunidade de mudança. Uma chance de transformar não apenas duas vidas, mas talvez todo um modo de pensar sobre caridade, dignidade e o que realmente significa ajudar alguém. Lá fora, Lisboa continuava a sua vida noturna, mas dentro daquela casa, o mundo mudava. Devagar, desconfortavelmente, mas mudava. E às vezes, pensou Diogo enquanto observava Lia a dormir com a sua maçã, era exatamente assim que as maiores transformações começavam. Com um encontro inesperado. Com alguém disposto a parar e ver o que todos ignoravam. Com a coragem de não aceitar que as coisas eram como eram simplesmente porque sempre foram assim. O Natal estava a chegar, e com ele a possibilidade de renascimentos que ninguém previra.
O dia de Natal amanheceu diferente na Casa Azul de Marvila. Pela primeira vez em muito tempo, Lia acordou sem o peso da preocupação. Abriu os olhos devagar, ainda meio sonolenta, e por alguns segundos não se lembrou da noite anterior. Depois tudo voltou. O homem alto do mini-mercado, a discussão, a viagem de carro, as promessas que pareciam boas demais para serem verdade. Levantou-se e foi até a cozinha pequena, onde a sua mãe já estava acordada, sentada à mesa com uma chávena de café aguado nas mãos. Helena tinha olheiras profundas, sinal de uma noite mal dormida. Quando viu Lia, tentou sorrir, mas o sorriso não alcançou os olhos. Bom dia, minha filha. Feliz Natal. Feliz Natal, mãe. Lia aproximou-se e abraçou Helena por trás, encostando a cabeça nas suas costas. A mãe ficou zangada comigo. Helena virou-se e puxou a filha para um abraço de verdade, apertando-a com força. Não fiquei zangada, amor. Fiquei preocupada, e confusa, e com medo, mas não zangada. O Sr. Diogo vai mesmo ajudar-nos? Não sei, Lia. Gente, rica sempre promete muita coisa. Mas quando o sol nasce e a vida volta ao normal, as promessas somem. Aprendi a não confiar muito em palavras bonitas. Mas ele parecia sério. Helena afastou gentilmente alguns fios de cabelo do rosto da filha. Vamos esperar para ver, está bem? E se ele não voltar, a gente continua do jeito que sempre continuou. Juntas, a sobreviver. Não era a resposta que Lia queria ouvir, mas era a resposta realista de quem já fora decepcionada muitas vezes pela vida. A menina assentiu e foi sentar-se à mesa, no frigorífico velho que roncava no canto da cozinha. As frutas bonitas que Joana lhe dera ocupavam praticamente todas as prateleiras. Parecia irreal, toda aquela abundância. Vamos fazer uma salada de frutas bem bonita para o almoço, disse Helena, tentando trazer leveza ao momento. E temos arroz, feijão e um frango, que ganhei ontem da Dona Marisa. Vai ser um almoço de Natal de verdade. Era um almoço de Natal modesto para os padrões da maioria, mas para Helena e Lia representava luxo. E naquele momento, antes que o dia trouxesse as suas incertezas e possibilidades, elas tinham uma a outra e comida na mesa. Às vezes, pensou Helena, era preciso celebrar as pequenas vitórias porque eram essas que nos mantinham vivos. Enquanto isso, do outro lado da cidade, Diogo acordou no seu apartamento amplo com vista para o Jardim da Estrela. O lugar era um exemplo de design contemporâneo e minimalista, móveis de designer, obras de arte nas paredes, cozinha equipada com eletrodomésticos de última geração que raramente usava. Tudo impecável, tudo caro, tudo vazio de significado real. Sentou-se na cama king size e pegou no telemóvel na mesinha de cabeceira. Eram 8 da manhã. Normalmente acordaria mais tarde no feriado de Natal. Arrastaria o dia em pijama a ver alguma série. Talvez pedindo comida pronta. Mas hoje tinha um propósito. Hoje tinha algo para fazer que importava. Diogo foi até ao escritório em casa, ligou o computador e começou a trabalhar. Abriu folhas de cálculo, fez contas, pesquisou programas sociais, escreveu e-mails, montou estratégias. Ele era um empresário bem-sucedido por uma razão. Sabia planear, sabia executar, sabia transformar ideias em ações concretas. E agora, aplicaria todas essas habilidades para resolver um problema que não tinha nada a ver com lucros ou investimentos, mas com pessoas reais e necessidades humanas básicas. Primeiro fez uma lista completa. Helena precisava de um trabalho estável e formal com contrato. Lia precisava de material escolar, uniforme adequado, acompanhamento para garantir frequência regular. Ambas precisavam de uma casa melhor, num lugar mais seguro. Precisavam de acesso a serviços de saúde. Precisavam de uma rede de apoio. Cada item da lista desdobrava-se em ações específicas. Para o trabalho de Helena, Diogo pensou nos seus contactos. Conhecia dezenas de empresários, donos de hotéis, restaurantes, empresas de limpeza profissional. Alguém precisaria de uma funcionária dedicada e confiável. Ele mesmo poderia contratá-la para trabalhar na administração dos seus prédios, se fosse necessário. Para Lia, pensou em escolas.
Não necessariamente colégios caríssimos, mas escolas públicas boas onde pudesse garantir que ela teria apoio adequado. Pensou em contratar um explicador particular para ajudá-la a recuperar nos estudos. Pensou em atividades extracurriculares que a menina pudesse gostar, desportos ou artes que desenvolvessem o seu potencial. Para a moradia, considerou as suas propriedades. A Carvalho. Construções tinha vários imóveis, alguns alugados, outros vagos. Poderia oferecer uma casa decente por uma renda simbólica ou até mesmo de graça, estruturado como um programa de apoio social da empresa. Seria até bom para a imagem da construtora, pensou cinicamente, e depois sentiu-se mal por pensar assim, mas reconheceu que se os seus interesses pessoais genuínos pudessem alinhar-se com benefícios práticos para o negócio, não havia nada de errado nisso. Enquanto trabalhava, Diogo refletia sobre a conversa da noite anterior com Helena, a dignidade com que ela carregava a sua pobreza, a vergonha que sentia de precisar de ajuda, o orgulho que a fazia trabalhar em qualquer coisa disponível, por pior que fosse, em vez de pedir esmola. Ela não era uma vítima passiva das circunstâncias. Era uma lutadora, uma sobrevivente. E Diogo compreendera que qualquer ajuda que oferecesse precisava de respeitar isso. Não podia ser caridade que humilhava. Tinha que ser parceria que elevava. Ao meio-dia, Diogo estava pronto. Tinha um plano concreto, contactos que poderia acionar, recursos disponíveis. Pegou no telemóvel e ligou para Helena. Ela atendeu desconfiada ao ver o número desconhecido. Dona Helena, aqui é o Diogo Carvalho. Espero não estar a incomodar no Natal. Houve uma pausa. Não, senhor. Pode falar. Estive a pensar na nossa conversa de ontem. Montei algumas ideias sobre como podemos trabalhar juntos para melhorar a sua situação. Posso passar aí hoje à tarde para conversarmos com calma? Outra pausa mais longa. Hoje é Natal, senhor Diogo. Eu sei. E não tenho nenhum outro lugar onde preferiria estar. Mas se a senhora preferir que eu espere até amanhã, tudo bem também. Helena olhou ao redor da sua casa pequena, para Lia que ajudava a preparar o almoço, para a mesa que mal cabia 4 pessoas, para a realidade da sua vida que não combinava com receber visitas de milionários. Mas algo na voz de Diogo soava sincero, e ela decidiu dar-lhe, e a si mesma, uma chance. Pode vir, mas aviso que não é nada sofisticado aqui. Não esperava que fosse. E para mim isso é perfeito. Quando Diogo chegou à tarde, trazia consigo não apenas os seus documentos e planos, mas também 2 sacos grandes de comida. Não comida prestes a estragar-se ou sobras de mini-mercado. Comida de verdade. Um peru assado completo, acompanhamentos, arroz, saladas, sobremesas, refrigerante, sumo. Um Natal de verdade. Helena abriu a porta e, pela primeira vez, olhou-o sem a camada de desconfiança anterior. Senhor Diogo, isto é demais. É Natal, dona Helena, e se me permite, gostaria de partilhar convosco. Lia apareceu atrás, da mãe os seus olhos a brilhar ao ver Diogo. Correu até ele e abraçou-o, surpreendendo tanto a si mesma quanto ao homem. Diogo, que não tinha muita prática com crianças, ficou um pouco desajeitado no início, mas depois retribuiu o abraço. Havia algo comovente naquele gesto espontâneo de afeto, vindo de uma menina que tinha todos os motivos para desconfiar de adultos. Eles prepararam a mesa juntos, misturando a comida que Helena fizera com o que Diogo trouxera. O resultado foi uma mistura estranha, mas perfeita de 2 mundos que raramente se encontravam. Sentaram-se os 3 ao redor da mesa pequena, e pela primeira vez em anos, tanto Diogo quanto Helena e Lia sentiram-se parte de algo parecido com família. Durante o almoço, Diogo apresentou o seu plano. Falou sobre oportunidades de emprego para Helena, sobre garantir educação adequada para Lia, sobre possibilidades de moradia melhor. Falou devagar, pausadamente, certificando-se de que Helena entendia que não eram promessas vazias, mas ações concretas que ele estava disposto a facilitar. Helena escutou tudo, fazendo perguntas práticas. Quanto custaria? O que seria esperado dela em troca? Haveria contratos? Documentos? Ela fora enganada antes por promessas bonitas que escondiam armadilhas.
não permitiria que acontecesse novamente. Diogo apreciou as perguntas. Mostravam inteligência e cautela, qualidades que precisava de ter para sobreviver na sua situação. Ele respondeu honestamente a tudo. Sim, haveria papéis, contratos de trabalho formais, documentos de arrendamento, tudo legal e transparente. Não esperava nada além do que qualquer empregador esperaria de qualquer funcionário. Trabalho honesto por salário justo. A ajuda com a moradia seria estruturada como parte de um programa social da empresa. Algo que ele, inclusive, pretendia expandir para outras famílias necessitadas, se isto funcionasse. E quanto a isto? Perguntou Helena, apontando para a comida, para tudo o que ele trouxera. Isto vai para a conta? Não, disse Diogo firmemente. Isto é Natal. Isto é humanidade. Não entra em nenhuma conta. Ao longo da tarde, enquanto conversavam e comiam, algo mágico aconteceu. Os muros entre as suas realidades diferentes começaram a cair. Diogo falou sobre a sua família, sobre a solidão que sentia apesar de toda a riqueza, sobre como perdera o pai e como isso mudara a sua perspectiva sobre o que realmente importava. Helena falou sobre os seus sonhos, sobre como queria que Lia tivesse oportunidades que ela nunca tivera, sobre como, às vezes, se sentia a falhar, mas continuava a lutar porque desistir não era opção. Lia, por sua vez, simplesmente curtia ter dois adultos a prestar-lhe atenção, a conversar com ela como se as suas opiniões importassem, a tratá-la como criança em vez de como pequena trabalhadora invisível. Ela falou sobre a escola, sobre amigas, sobre desenhos animados de que gostava, sobre sonhos bobos de criança que pareciam impossíveis, mas que Diogo mentalmente anotava como coisas que poderia tornar realidade. Quando o sol começou a pôr-se, pintando o céu de Lisboa em tons de laranja e rosa, Diogo sabia que precisava de ir embora. Mas antes pegou num envelope que trouxera. Dona Helena, isto é um adiantamento. Dinheiro suficiente para a renda deste mês e do próximo, mais alguma coisa extra para o que precisarem. Não é caridade, é investimento. Investimento em vocês, na vossa dignidade, em dar-vos espaço para respirar enquanto organizamos tudo. Helena pegou no envelope com mãos trêmulas, abriu e viu mais dinheiro do que ganhava em 3 meses de trabalho duro. Lágrimas encheram os seus olhos. Eu não sei como lhe agradecer. Não precisa de agradecer. Só precisa de confiar. Confiar que podemos fazer isto dar certo juntos. Você, eu, a Lia, como parceiros, não como salvador e vítima, como pessoas que se ajudam mutuamente, porque é assim que o mundo devia funcionar. Nos dias seguintes ao Natal, a vida de Helena e Lia começou a mudar de formas tangíveis. Diogo cumpriu cada promessa. Conseguiu para Helena um emprego numa empresa de limpeza profissional de um amigo, com contrato, salário fixo, benefícios. Não era um trabalho glamouroso, mas era digno, estável, legal. Helena começaria no ano novo. Para Lia, matriculou-a numa escola pública reconhecida pela sua qualidade, garantiu todo o material necessário, uniformes, adequados, e contratou uma professora particular que viria 2 vezes por semana ajudá-la a recuperar nas matérias onde estava atrasada. Quanto à moradia, ofereceu uma casa pequena, mas decente, num bairro melhor, um dos imóveis da construtora que estava vago. 2 quartos, casa de banho completa, cozinha com espaço, sala razoável. Não era luxo, mas comparado à Casa Azul de Marvila, era um palácio. A renda seria simbólica, valor que Helena podia pagar com o seu novo salário sem se apertar. Mas nem tudo foi fácil. Houve resistência, houve complicações. Houve momentos em que tudo quase desmoronou. A história sobre o minimercado Alfacinha começou a circular. Diogo não chamara a imprensa como ameaçara inicialmente, mas não conseguiu impedir que funcionários comentassem, que vizinhos fofocassem, que a história ganhasse vida própria. Em poucos dias, grupos nas redes sociais do bairro discutiam o caso. Alguns defendiam Manuel e Carla, dizendo que eles tinham ajudado a menina à sua maneira. Outros condenavam-nos pedindo boicote ao mini-mercado. A pressão pública forçou Manuel e Carla a tomarem atitudes mais drásticas. Anunciaram publicamente que estavam a mudar as suas políticas,
que doariam alimentos para instituições de caridade, que nunca mais permitiriam situações similares. Era controlo de danos, Diogo sabia, mas também era mudança real. E às vezes a motivação importava menos que os resultados. Helena enfrentou julgamentos também. Vizinhos que antes simpatizavam com a sua luta, agora cochichavam que ela se vendera a um homem rico, que certamente havia algo mais por trás daquela ajuda toda, que ninguém ajudava assim de graça. Os rumores eram cruéis e infundados, mas magoavam. Uma tarde, Helena chegou à casa nova, para onde se estavam a mudar aos poucos, com os olhos vermelhos de choro. Diogo estava lá a ajudar a montar móveis que comprara para o lugar. "O que se passou?" perguntou ele preocupado. "As pessoas", disse Helena entre soluços. "As coisas que estão a dizer, que estou a aproveitar-me de si, que o senhor está a aproveitar-se de mim, que há interesses obscuros nisto tudo. Não aguento mais." Diogo sentiu raiva. Raiva de pessoas que julgavam sem conhecer. Raiva de uma sociedade que tornava atos de bondade genuína tão raros que, quando aconteciam, eram vistos com suspeita. "Dona Helena, olhe para mim. O que importa é a verdade. Nós sabemos a verdade. A Lia sabe. Isso é o que importa. As pessoas vão falar sempre, não importa o que façamos. Se continuássemos como antes, falariam que você era negligente por deixar a Lia trabalhar. Agora que mudamos, falam que há interesses obscuros. Não dá para vencer este jogo. Então a gente simplesmente não joga. Fazemos o que é certo e deixamos os outros falarem o que quiserem. Mas magoa. Eu sei, e lamento muito por isso, mas você é mais forte que qualquer fofoca. Provou isso todos os dias que sobreviveu, que cuidou da sua filha, que não desistiu mesmo quando teria sido mais fácil. Essa força não desaparece só porque algumas pessoas falam mal." Helena enxugou as lágrimas e assentiu. Tinha razão. Sobrevivera a coisas piores que fofoca e não deixaria que pessoas invejosas ou mal-intencionadas destruíssem a chance que finalmente tinham de uma vida melhor. Lia, que escutara parte da conversa do seu quarto novo, saiu e abraçou a mãe e Diogo juntos. "Vocês os dois são as melhores pessoas do mundo", disse ela, com a sinceridade absoluta das crianças. "E quem fala mal não vos conhece de verdade." Aquele abraço triplo no meio da sala ainda meio vazia da casa nova selou algo entre eles. Não eram família no sentido tradicional, mas eram algo. Uma ligação formada não por sangue, mas por escolha, por necessidade, por humanidade partilhada. À medida que janeiro avançava, a nova rotina estabelecia-se. Helena trabalhava com uma dedicação impressionante, chegando sempre cedo, fazendo mais do que lhe pediam, ganhando o respeito de colegas e supervisores. Lia frequentava a escola nova com entusiasmo, fazendo amizades, melhorando nas notas, florescendo da forma que as crianças florescem quando finalmente têm o que precisam. Diogo visitava regularmente, não todos os dias, não invadindo o espaço delas, mas presente o suficiente para que Lia começasse a chamá-lo de tio Diogo. O título informal surgiu naturalmente, sem que ninguém forçasse, e Diogo descobriu que gostava. Gostava de ser tio. Gostava de ter alguém que ficava feliz quando ele chegava. Gostava de sentir que a sua vida tinha um propósito além de reuniões de negócios e lucros trimestrais. Mas havia complicações que ninguém antecipara. Em meados de janeiro, uma assistente social apareceu na casa nova. Fora informada, através de canais oficiais, sobre a situação. Uma mãe solteira que subitamente mudara de bairro, conseguira emprego estável, matriculara a filha numa escola melhor. Precisava de investigar para garantir que tudo estava a ser feito adequadamente, que não havia nada irregular. Helena entrou em pânico. Teve medo que lhe tirassem Lia, que alguma burocracia cruel decidisse que ela não era adequada como mãe, que as melhorias súbitas fossem vistas como suspeitas em vez de bênçãos. Diogo, quando soube, usou os seus contactos para facilitar o processo, garantiu que todos os documentos estavam em ordem, que tudo era transparente e legal. Conversou pessoalmente com a assistente social, explicou a situação. Providenciou referências, demonstrou que as suas intenções eram genuínas
e que Helena era uma mãe dedicada que finalmente recebia o apoio que merecia. A investigação foi estressante, mas eventualmente a assistente social concluiu que não havia nada de errado. Pelo contrário, era um caso raro de como a ajuda privada podia funcionar quando bem intencionada e bem executada. Ela até sugeriu que Diogo documentasse o processo, que talvez pudesse servir de modelo para outros empresários interessados em responsabilidade social real. Diogo considerou a ideia. Talvez houvesse ali algo maior. Talvez pudesse transformar aquela experiência pessoal num movimento mais amplo. Mas primeiro, precisava de garantir que funcionava completamente para Helena e Lia. O resto poderia vir depois. Numa noite de sábado, já no final de janeiro, os três estavam na sala da casa nova. Tinham acabado de ver um filme que Lia escolhera, uma comédia boba que a fizera rir sem parar. Agora ela dormia no sofá, encostada em Helena, completamente relaxada e segura. Diogo observava a cena e sentiu algo que não sentia há muito tempo. Paz, contentamento. A sensação de estar exatamente onde deveria estar, a fazer exatamente o que deveria fazer. Helena notou o olhar e sorriu. Em que está a pensar? Que talvez aquela noite no mini-mercado tenha sido a melhor coisa que me aconteceu em anos. Sei que sou egoísta dizer isto, considerando que encontrei uma criança numa situação horrível. Mas mudou a minha vida também, sabe? Lembrou-me de que há coisas mais importantes que o dinheiro, que as ligações humanas reais são o que dá sentido a tudo. Helena assentiu. Mudou a nossa vida também, de maneiras que ainda estou a tentar entender. Mas obrigada, Diogo, por nos ver, por se importar, por não só prometer, mas fazer. Não precisa de agradecer. Somos parceiros nesta jornada, lembra-se? Ficaram em silêncio confortável, a ver Lia dormir, a ouvir os sons da noite lá fora. A vida ainda tinha desafios pela frente. Sempre teria. Mas agora, pela primeira vez, enfrentariam juntos. Uma família não convencional, formada pelas circunstâncias mais improváveis, mas família mesmo assim. E às vezes, pensou Diogo, as melhores famílias são aquelas que escolhemos, não aquelas em que nascemos. 3 meses tinham passado desde aquela véspera de Natal que mudara tudo. Março chegara trazendo consigo o outono de Lisboa, as folhas a começar a ganhar tons de amarelo e vermelho, o ar a ficar mais fresco ao entardecer. E com março chegara também o aniversário de 9 anos de Lia. Diogo propusera fazer uma festa. Nada exagerado, mas algo especial para marcar aquela data, o primeiro aniversário de Lia na sua vida nova. Helena inicialmente hesitara, ainda desconfortável com a ideia de aceitar mais do que já tinham aceitado. Mas vendo os olhos brilhantes de Lia ao imaginar uma festa de verdade, com bolo e amiguinhas, cedeu. Organizaram tudo na casa nova. Diogo contratara um pequeno buffet, comprara decorações simples mas bonitas, encomendara um bolo de 3 andares com o tema que Lia escolhera. Helena convidara as novas amiguinhas da escola, vizinhas do prédio e alguns colegas do trabalho que se tornaram amigas. Diogo convidara alguns funcionários da construtora que conheceram a história e queriam conhecer a menina pessoalmente. Na manhã do aniversário, enquanto preparavam a casa, Helena e Diogo trabalhavam lado a lado a pendurar bandeirinhas coloridas. Havia entre eles uma intimidade confortável que se desenvolvera ao longo dos meses. Não romântica, mas genuinamente afetuosa. Uma amizade profunda baseada em respeito mútuo e experiências partilhadas. Sabe, disse Helena, enquanto ajeitava um balão que insistia em não ficar no lugar certo. Às vezes ainda acordo e acho que tudo isto é um sonho, que vou acordar de verdade e estar de volta na Casa Azul com o frigorífico vazio, preocupada com a renda. E o que faz quando pensa assim? Perguntou Diogo. Olho para a Lia, vejo como ela mudou. Como está mais feliz, mais solta, mais criança, e sei que é real, que conseguimos, que ela está a ter a infância que merece. Ela parou o que estava a fazer e olhou diretamente para Diogo. E é por sua causa. Não importa quantas vezes diga que somos parceiros, que eu fiz a minha parte. A verdade é
é que mudou as nossas vidas. E não sei se algum dia vou conseguir retribuir isso adequadamente. Diogo também parou. Desceu da cadeira onde estava a tentar pendurar uma faixa de feliz aniversário. Dona Helena já retribuiu. Todas as vezes que a Lia me abraça e me chama de tio, todas as vezes que me convida para jantar e conversamos sobre o dia, todas as vezes que sinto que faço parte de algo real e não apenas da minha bolha de privilégios. Isso é retribuição mais que suficiente. Helena sorriu, mas os seus olhos ficaram marejados. Não era obrigado a fazer nada disto, Diogo. Podia ter dado algum dinheiro, sentido-se bonzinho e seguido a sua vida. Mas ficou. Importou-se de verdade. Porque vocês importam de verdade. O momento foi interrompido por Lia, a correr da sala, animadíssima com o seu vestido novo de aniversário que Diogo comprara. Era rosa claro com detalhes florais. Nada muito caro, mas para Lia era o vestido mais lindo do mundo. Ela girou, fazendo a saia rodar. Olha, tio Diogo, estou a parecer uma princesa. Estás a parecer mesmo, concordou ele com um sorriso largo. A princesa mais bonita de Lisboa. A festa foi um sucesso absoluto. Crianças a correr pela casa, a rir, a brincar, a comer doces. Adultos a conversar, a trocar histórias, a formar ligações. Helena circulava entre os convidados com uma leveza que Diogo nunca vira nela antes. 3 meses de sono adequado, alimentação decente, redução do estresse constante tinham feito maravilhas. Ela parecia anos mais jovem, mais leve, mais ela mesma. Lia estava radiante, cercada de amigas, a soprar as velas do bolo enquanto todos cantavam os parabéns, a abrir presentes com a alegria pura de uma criança, que finalmente podia ser apenas criança. Não havia nenhuma sombra de preocupação no seu rosto, nenhum peso de responsabilidades que não deveria carregar. Apenas felicidade simples e genuína. No meio da festa, a campainha tocou. Diogo foi atender e ficou surpreendido ao ver Marta, a funcionária do mini-mercado Alfacinha. Ela estava nervosa, a segurar um presente embrulhado desajeitadamente. Marta, disse Diogo, genuinamente surpreendido. Entre, por favor. Ela entrou hesitante. Olhou ao redor, vendo a casa cheia de vida e alegria. Soube que era o aniversário da Lia. Espero que não seja invasivo eu aparecer assim, mas queria dar-lhe isto, disse estendendo o presente. E queria agradecer também. Agradecer por quê? Marta respirou fundo. Depois daquela noite no mini-mercado, muita coisa mudou. Não só no mercado, mas em mim também. Percebi que estava a ser conivente com algo errado, que o medo de perder o emprego não justificava ficar calada. Então comecei a falar mais, a questionar mais. E sabe o que aconteceu? Fui promovida. O Manuel e a Carla perceberam que precisavam de pessoas que dissessem a verdade, não apenas que obedecessem. Estou como gerente agora, e parte da minha função é garantir que nada como o que aconteceu com a Lia volte a acontecer. Diogo sorriu. Fico feliz em saber disso, Marta. De verdade. Chamaram Lia, que ficou surpresa e feliz ao ver Marta. A mulher ajoelhou-se à altura da menina e entregou o presente. Feliz aniversário, Lia, e desculpa por não ter feito mais por ti quando devia. Lia, com a sabedoria inocente das crianças que perdoam facilmente, apenas sorriu e abraçou Marta. Está tudo bem. Está tudo melhor agora. E estava mesmo. Tudo estava melhor. Não perfeito, porque a vida nunca é perfeita, mas infinitamente melhor do que era. Mais tarde, quando a festa começava a terminar e os convidados aos poucos iam embora, chegou uma visita inesperada que mudaria tudo novamente. Uma mulher elegante, de uns 60 anos, cabelos grisalhos perfeitamente arrumados, roupas caras mas discretas. Tocou a campainha e, quando Diogo atendeu, ficou pálido. Mãe, disse ele chocado. O que estás a fazer aqui? Amélia Carvalho olhou para o filho com uma expressão que misturava curiosidade e algo que podia ser desaprovação ou interesse, difícil de distinguir. Voltei da Europa mais cedo e ouvi histórias muito interessantes sobre o meu filho. Resolvi ver com os meus próprios olhos. Diogo sentiu-se subitamente como um adolescente apanhado,
a fazer algo errado, embora racionalmente soubesse que não havia nada de errado no que estava a fazer. Ainda assim, a presença da mãe, com toda a bagagem emocional que carregava, mudava a dinâmica de tudo. "Entra", disse ele, decidindo que não havia razão para esconder nada. Amélia entrou e o seu olhar experiente varreu a cena. A casa modesta, mas arrumada com carinho. As decorações de festa de criança. Os últimos convidados a conversar. Helena a limpar copos de papel. Lia a brincar com uma amiguinha no canto da sala. "É aqui que tens passado teu tempo", disse Amélia, não exatamente em forma de pergunta. "É. Mãe, deixa-me apresentar-te. Dona Helena, Lia, venham aqui, por favor." Helena aproximou-se, limpando as mãos nervosamente nas calças. Lia veio a correr, parando ao lado de Diogo com uma familiaridade que não passou despercebida a Amélia. "Esta é a minha mãe, Amélia Carvalho", disse Diogo. "Mãe, esta é a Helena e a sua filha Lia. Elas são..." Parou, procurando as palavras certas. "Elas são família." Amélia estudou Helena com um olhar penetrante. "Família", repetiu. "Que interessante." E estudou. Lia, que olhava para ela com curiosidade infantil sem medo. "Você é a avó do tio Diogo?" perguntou Lia inocentemente. "Sou a mãe dele, querida. Então você é tipo a minha avó emprestada, porque ele é o meu tio emprestado." A lógica infantil arrancou um sorriso inesperado de Amélia. "Avó emprestada. Nunca me chamaram assim antes." Helena tentou intervir. "Lia, não incomodes a senhora." Mas Amélia levantou a mão. "Não é incômodo. É refrescantemente honesto. Algo que falta no meu círculo habitual." Voltou a sua atenção para Diogo. "Precisamos de conversar. Em mita particular." Diogo olhou para Helena, que acenou discretamente que estava tudo bem. Ele levou Amélia até um dos quartos vazios, fechou a porta e preparou-se para a confrontação que sabia que viria. Amélia não perdeu tempo. "Ouvi rumores, Diogo, sobre tu te envolveres com uma família carenciada, a gastar dinheiro, a providenciar empregos, moradia. Achei que fossem exageros, mas vejo que não são." "Não são", confirmou Diogo, cruzando os braços defensivamente. "E não me arrependo de nada. Não pedi que te arrependesses, estou a tentar entender." "Entender o quê?" "O que mudou?" "Passaste anos focado apenas nos negócios, a manter distância emocional de tudo e todos. Depois do teu pai, fechaste-te ainda mais, e de repente, isto." Gesticulou vagamente na direção da porta. "Uma família que não é tua, uma menina que te chama de tio, um envolvimento emocional que sempre evitaste." Diogo sentiu a raiva inicial dar lugar a algo mais complexo. Talvez porque encontrei algo pelo qual valia a pena envolver-me emocionalmente. Talvez porque percebi que toda a minha fortuna não significava nada se eu não fizesse algo útil com ela. Talvez porque a Lia me lembrou de que ainda sou humano, não apenas um empresário. Amélia observou em silêncio por um longo momento. Depois, surpreendentemente, sorriu. "O teu pai ficaria orgulhoso." "O quê?" "O Carlos sempre quis que fosses mais do que apenas bem-sucedido nos negócios. Ele queria que fosses bom, que usasses os teus recursos para fazer a diferença. Mas depois que ele morreu, fechaste-te tanto que achei que tivéssemos perdido essa parte de ti." Diogo sentiu a emoção apertar-lhe a garganta. "Não sabia que sentias assim. Porque nunca conversamos de verdade, Diogo. Depois que o teu pai se foi, cada um de nós lidou com a dor à sua maneira. Eu a viajar, tu a trabalhar, as tuas irmãs a formar famílias. Afastamo-nos quando devíamos ter nos aproximado." Ela deu um passo em direção ao filho e tocou-lhe no rosto, um gesto maternal que Diogo não recebia há anos. "Estou orgulhosa de ti, do que estás a fazer aqui. Só peço uma coisa." "O quê?" "Não faças isto sozinho. Deixa-me ajudar. Deixa a tua família ajudar. Se isto é importante para ti, então é importante para nós também." Diogo abraçou a mãe, surpreendido por quanto precisava daquele reconhecimento, daquele apoio. Tinham perdido tanto tempo em distância emocional desnecessária. Mas talvez não fosse tarde para reconectar. Quando voltaram à sala, Helena e Lia ainda estavam lá, agora sozinhas, a limpar os últimos vestígios da festa.
Amélia surpreendeu a todos ao pegar num pano e começar a ajudar. Dona Helena, disse ela enquanto limpava uma mesa. O meu filho contou-me um pouco da sua história. Gostaria de ouvir mais, se não se importar. Helena, inicialmente intimidada pela presença daquela mulher claramente pertencente a um mundo diferente, aos poucos relaxou ao perceber que Amélia estava genuinamente interessada. Conversaram enquanto terminavam de arrumar, e Diogo observou fascinado aquela improvável ligação a formar-se. Lia, cansada da festa, mas feliz, sentou-se no colo de Diogo e encostou a cabeça no seu peito. Foi o melhor aniversário da minha vida, murmurou sonolenta. Fico feliz, pequena. Tio Diogo, quando eu crescer, vou ajudar outras crianças como tu me ajudaste. Prometo. Diogo sentiu lágrimas picarem-lhe os olhos. Tu já és incrível, Lia. Vai ser ainda mais quando cresceres. Amélia testemunhou a cena e algo resolveu-se dentro dela. Compreendera finalmente o que o seu filho encontrara ali. Não era um projeto de caridade para se sentir bem. Era uma ligação humana real. Era família escolhida. Era propósito. Nos meses que se seguiram ao aniversário de Lia, as coisas continuaram a melhorar. Amélia, fiel à sua palavra, envolveu-se. Usou os seus contactos sociais para mobilizar outras famílias ricas de Lisboa a adotarem causas similares. Não caridade condescendente, mas parcerias genuínas com famílias necessitadas, emprego real, moradia adequada, educação de qualidade. O caso de Helena e Lia tornou-se o modelo não oficial para o que Amélia começou a chamar de Projeto Dignidade. Diogo formalizou-o através da Carvalho Construções, criando um departamento específico de responsabilidade social. Contrataram assistentes sociais, criaram protocolos, estabeleceram parcerias com as autarquias locais. O minimercado Alfacinha, sob pressão da repercussão e um genuíno desejo de fazer melhor, tornou-se parceiro do projeto, doando alimentos de verdade para famílias necessitadas, não sobras. Manuel e Carla, inicialmente defensivos, eventualmente abraçaram a mudança como uma oportunidade de redenção. Helena, além do seu trabalho, tornou-se consultora informal do projeto. Quem melhor para avaliar o que as famílias em dificuldade realmente precisavam do que alguém que vivera essa realidade? A sua perspectiva era inestimável, e Diogo garantiu que ela fosse compensada adequadamente por esse trabalho adicional. Lia floresceu na escola. As suas notas melhoraram dramaticamente. Descobriu um talento para a arte, passando horas a desenhar e a pintar. Diogo matriculou-a em aulas de arte, alimentando aquela paixão. Quem sabia o que aquela menina podia tornar-se quando tinha as oportunidades certas? Um ano após aquela véspera de Natal transformadora, todos se reuniram novamente. Não numa casa pequena de Marvila, mas numa casa maior que Diogo ajudara Helena a comprar. Ela insistira em comprar, não apenas alugar. Queria algo verdadeiramente seu, construído com o seu próprio trabalho. Diogo oferecera ajuda com a entrada e garantiu uma taxa de juro favorável, mas o resto Helena pagaria com o seu próprio salário ao longo dos anos. Era uma questão de dignidade para ela. A casa tinha um jardim onde Lia podia brincar. Tinha espaço suficiente para receber visitas. Tinha uma cozinha onde Helena cozinhava com prazer em vez de desespero. Tinha 2 quartos confortáveis onde ambas dormiam bem. Era um lar de verdade. Naquele Natal, além de Helena, Lia e Diogo, estavam também Amélia, as irmãs de Diogo com as suas famílias, alguns dos beneficiários do projeto Dignidade com as suas famílias, funcionários que se tornaram amigos. A casa estava cheia de vida, barulho, risadas. Diogo, ao observar a cena, pensou em quanto a sua vida mudara. Um ano antes, estava sozinho no seu apartamento vazio, a contemplar mais um Natal sem sentido. Agora estava cercado de pessoas que amava e que o amavam de volta. Tinha propósito, tinha família, tinha significado. Helena aproximou-se dele na cozinha, onde ele ajudava a organizar os pratos. Obrigada, disse ela simplesmente. Já agradeceu 1000 vezes. E vou agradecer 1000 vezes mais. Devolveu-me a dignidade quando eu pensava que a tinha perdido completamente. Mostrou-me que pedir ajuda não
É fraqueza, que aceitar ajuda não é vergonha, e deu-me de volta a minha filha. Como assim de volta à sua filha? A Lia sempre foi minha filha, claro, mas ela estava a perder-se. A perder a infância, a inocência, a leveza. A tornar-se uma pequena adulta rápido demais. Ajudou-me a devolver-lhe o direito de ser criança. E isso, disse ela com lágrimas nos olhos, isso não tem preço. Diogo abraçou Helena. Vocês as duas devolveram-me a minha humanidade. Diria que estamos quites. Lia entrou a correr na cozinha, agora com 10 anos e visivelmente mais alta, mais confiante, mais ela mesma. Tio Diogo, vem ver o desenho que fiz para ti. Ele seguiu-a até a sala, onde ela mostrou orgulhosa um desenho emoldurado. Era uma família, desenhada com a habilidade crescente de uma criança talentosa. Tinha uma mulher que obviamente era Helena, uma menina que era Lia, um homem alto que era Diogo e uma mulher mais velha que era Amélia. Todos de mãos dadas, a sorrir. Somos nós, explicou Lia desnecessariamente, a nossa família. Diogo olhou para o desenho e compreendeu que ali estava capturado algo essencial e verdadeiro. Eles eram família. Não pelo sangue, não pelos meios convencionais, mas pelas escolhas que fizeram, pelo cuidado que partilharam, pelo amor que construíram juntos. É perfeito, disse ele, com a voz embargada. Vou guardar para sempre. Naquela noite, depois de todos irem embora e a casa voltar ao silêncio, Diogo, Helena, Lia e Amélia sentaram-se na varanda. O ar de Lisboa estava fresco, o céu estrelado acima deles. Lia dormia no colo de Helena, exausta de um dia feliz. Amélia tricotava calmamente, algo que fizera a vida toda, mas que Diogo raramente presenciava. E Diogo apenas observava. Fé em paz. Sabe, disse Amélia quebrando o silêncio. O teu pai costumava dizer que a verdadeira medida de sucesso não é quanto dinheiro acumulamos, mas quantas vidas tocamos positivamente. Levei anos para entender o que ele queria dizer, mas agora entendo. E vejo que tu entendeste também. Diogo assentiu. A Lia ensinou-me isso. Ela e a dona Helena. Ensinaram-me que as ligações reais, o propósito verdadeiro, o amor partilhado, essas são as coisas que realmente importam. O resto é apenas um meio para esses fins. Helena, a acariciar os cabelos de Lia, sorriu. Vocês ensinaram-me também que a dignidade não é incompatível com aceitar ajuda, que a força pode significar admitir que se precisa de apoio, que a família é o que construímos, não apenas o que herdamos. Permaneceram assim por um longo tempo, 4 pessoas de mundos diferentes que o destino unira de forma improvável, mas perfeita. Tinham começado como estranhos, tornaram-se um projeto de ajuda e finalmente transformaram-se em algo muito mais profundo e verdadeiro. Família. E enquanto as estrelas brilhavam sobre Lisboa, enquanto Lia sonhava com futuros possíveis, enquanto Helena finalmente se permitia relaxar sem preocupações constantes, enquanto Diogo e Amélia se reconectavam através de um propósito partilhado, uma coisa ficou clara. Às vezes as maiores transformações começam nos momentos mais simples. Um homem a entrar num mini-mercado, uma menina a organizar frutas, um encontro que não devia ter acontecido, mas aconteceu. E mudou tudo, porque no final não somos definidos pelo que acumulamos, mas pelo que damos, não pelas barreiras que construímos, mas pelas pontes que erguemos, não pelo que guardamos apenas para nós, mas pelo que partilhamos generosamente. E naquela véspera de Natal, um ano antes, quando Diogo decidiu parar e ver o que todos ignoravam, quando decidiu agir em vez de apenas passar por ali, ele iniciou uma reação em cadeia de bondade, transformação e amor que tocaria dezenas de vidas além das 3 inicialmente envolvidas. A menina que organizava frutas pisadas ganhou o direito a uma infância de verdade. A mãe que lutava sozinha encontrou parceiros na sua luta. O homem que tinha tudo, mas se sentia vazio, descobriu um significado real. E uma família nasceu não do sangue, mas de escolhas conscientes de ver, de cuidar, de amar. Era, no final de contas, a mais verdadeira história de Natal. Não sobre presentes caros ou ceias luxuosas, mas sobre humanidade partilhada.
sobre quebrar as barreiras invisíveis que separam as pessoas, sobre reconhecer em cada rosto um reflexo de nós mesmos. Queridos ouvintes, esperamos que a história de Lia, Helena e Diogo tenha tocado o seu coração. Se emocionou com esta jornada de transformação, clique no botão de gosto, subscreva o canal e conte-nos nos comentários o que mais o marcou. Todos os dias, trazemos histórias intensas como esta, que revelam o lado mais profundo da alma humana e nos lembram da importância da compaixão e da dignidade. Esperamos por si no próximo episódio, onde continuaremos a explorar as histórias que fazem os nossos corações bater mais forte e nos tornam mais humanos.